Tá vendo essa mulher aqui do lado? Pois é, ela deixou de cometer esses 3 erros que eu vou revelar aqui pra você nesse vídeo e conseguiu ter esse resultado. Porque se você não parar de cometer esses 3 erros, você vai continuar com a barriga estufada, com o estômago alto, com a gordura que não sai por nada. Se você hoje tem mais de 40 anos e tá com a barriga como essa paciente tava, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que se você parar de cometer esses erros, essa barriga, ó, vai sumir. Bom, mulher, vamos lá então ao primeiro erro. Primeiro erro que você com certeza vem cometendo, que trava você de emagrecer e aumenta cada vez mais a sua barriga, é você comer saudável, acreditando que isso é o suficiente para você emagrecer. Isso aqui é um grande gargalo, porque muitas mulheres que fazem isso, elas não estão cientes de que um intestino inflamado não funciona adequadamente com uma alimentação saudável. Porque, veja, não é o que você come, é como o seu intestino lida com essa alimentação. Hoje já existem estudos comprovando que toda mulher que passa dos 40 anos tende a ter uma inflamação intestinal por conta de uma disbiose. Disbiose é o desequilíbrio das bactérias, ou seja, você tem mais bactérias ruins do que bactérias boas. E esse desequilíbrio gera essa inflamação, e essa inflamação faz com que agora o seu intestino ele não consiga lidar bem com qualquer tipo de alimento, principalmente alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis são alimentos que, mesmo que eles trazem benefícios, porque os alimentos que eu vou te falar aqui, alguns deles, tá? Eles não são ruins, mas quando o seu intestino não está saudável, acaba que esses alimentos geram um processo que vai piorar a tua saúde. Então, se a gente for olhar hoje, né, alimentos que tendem a gerar um maior inchaço, um excesso de gases, uma dilatação abdominal, a gente tem vários. Alguns deles são feijão, ervilha não é, repolho, brócolis, couve-flor. A gente tem algumas frutas como maçã, laranja, principalmente as frutas que têm casca. Por que isso acontece? Por que esses alimentos eles acabam influenciando negativamente você a inflamar e a aumentar mais a tua barriga? Porque esses alimentos eles possuem uma fibra que a gente pode dizer que é fibra, FODMAPs, né? E eu tô trazendo esses nomes porque talvez você já tenha ouvido falar nisso. E essas fibras, elas alimentam as bactérias do intestino. Só que elas alimentam de uma forma positiva as bactérias boas. As bactérias ruins, o que elas fazem? Elas pegam essas fibras e começam a produzir gases e toxinas. É por isso que quando você come esses alimentos, você estufa. Por quê? Você está produzindo muitos gases e toxinas. O que isso vai levar você a ter? Você vai começar a ter um estufamento exagerado, levando você até a ter dores abdominais, dependendo da quantidade que você coma. Você vai ter uma produção de toxinas exagerada, fazendo com que você agora fique mais intoxicada. E aí você tem aquela sensação de inchaço, não só na barriga, mas inchaço no seu corpo. E você também começa, no longo prazo, a ter meio que uma falência de outros órgãos, porque essas toxinas elas não ficam só acumuladas no seu intestino, elas também vão para outras partes do seu corpo, outros órgãos, fazendo com que esses órgãos comecem a ficar comprometidos. Quer ver um órgão muito famoso entre mulheres acima dos 40 anos? A própria tireoide. Então talvez você seja uma mulher que tenha problemas na tireoide, você toma remédio, né, que é o hormônio, e mesmo assim essa tireoide continua comprometida, desregulada. Por quê? Primeiro, você não tem uma absorção desse hormônio adequada, porque o seu intestino está inflamado. Segundo, que essa tireoide ela tem um comprometimento porque ela está intoxicada. A gente pode dizer que ela está inflamada também. Então, isso faz com que você, nesse quadro, nesse cenário, ainda que você coma saudável, você continua com aquele estômago alto, aquela barriga estufada, como se você estivesse grávida. Ou seja, só comer saudável não é o que vai te ajudar a emagrecer, a perder barriga. Não é o que você come. Preste atenção nessa frase. É como o seu intestino está reagindo ao que você come. Isso aqui é um ponto muito importante, porque quando você para de olhar para os alimentos e começa a olhar agora para como o seu intestino está, a saúde do intestino, aí beleza. Então tudo que eu fizer, tudo que eu comer, tudo que estiver relacionado à minha alimentação vai estar pautado em cima desse intestino. O segundo erro, eu tenho certeza que você já cometeu ele ou vem cometendo acreditando que isso te ajuda. O segundo erro é você ficar muitas horas sem comer.
E aqui a gente vai enquadrar vários tipos de situações. A gente pode falar de estratégias como o jejum intermitente, a gente pode falar num padrão alimentar onde você só faz café, almoço e janta, e a gente pode falar também de situações que você literalmente evita se alimentar ou não se preocupa em se alimentar por qualquer motivo que seja, né? Seja pela tua rotina, seja pela tua dificuldade ali de ter alguma coisa, enfim, tá toda desorganização, e aí você acaba ficando esse tempo inteiro sem comer. E um ponto interessante aqui que a gente tem que falar, por que isso aqui é um problema e por que isso vai aumentar a tua barriga, mulher? Veja, eu expliquei para você anteriormente o cenário de uma mulher acima dos 40 anos e o que acontece com o intestino. E um dos pontos que eu relatei para você foi o que a gente chama de disbiose. Ou seja, você tem mais bactérias ruins do que bactérias boas. Essas bactérias, elas têm uma influência em tudo na tua vida. Elas têm uma influência no teu intestino, elas têm uma influência no teu metabolismo, nos teus hormônios, no teu corpo e no teu comportamento. Ou seja, nas tuas vontades, nos teus desejos, na forma que você se comporta com os alimentos. Até mesmo na tua questão emocional, porque o nosso intestino e o nosso cérebro, eles têm uma ligação, eles têm uma conversa. Então, essas bactérias produzem determinadas substâncias que agem no cérebro. E aí você fica mais irritada, você fica sem paciência, você literalmente muda o seu comportamento a nível emocional também. E o que acontece? Quando você está nesse estado inflamado, essas bactérias, elas começam a influenciar você a ter determinados comportamentos que são coerentes com aquilo que vai proporcionar um efeito positivo nelas. Como, por exemplo, ter muita vontade de comer doce. Talvez você seja essa mulher que tenha vontade de comer doce e você luta contra isso fazendo o quê? Evitando doce. Só que você não consegue sustentar por muito tempo porque a vontade fica cada vez maior, o acesso ao doce para você muitas das vezes é fácil, e quando você se vê, você tá lá comendo uma barra de chocolate. Ou então você come até um bombom, só que agora você come um bombom de manhã, à tarde, à noite, todos os dias, ou seja, você perde aquele controle. E aí você acha que o problema é você. Só que na verdade o que está acontecendo é que essas bactérias, por conta delas se alimentarem de açúcar, de química, elas estão sempre induzindo você a ter esse comportamento. Isso não está só relacionado a desejo, mas está relacionado à parte de hormônio também. Então, quando você fica muito tempo sem comer, obviamente, esse tempo prolongado de jejum, ele vai alterar os seus hormônios de fome e saciedade, então você vai tender a ficar com mais fome. Só que quando você está inflamada, recheada de bactérias ruins, você piora isso, você intensifica isso. Ou seja, é o tipo de situação que acontece, por exemplo, no almoço, você está lá diante de um buffet, e aí quando você chega ali, você tem muita vontade de comer tudo aquilo que é gostoso. E você não consegue se segurar e deixar de colocar um pastelzinho, uma batata frita, coisas gostosas. Você sempre tem alguma coisa dessa no seu prato. Ou então, é uma situação que você chega à noite, morta de fome, igual uma capivara raivosa, segundo as minhas pacientes, e você come tudo que você vê pela frente. Você vai beliscando, você vai comendo, e quando você vê, cara, você comeu pra caramba. E você meio que se perde, porque você foi comendo, e agora? Cara, já errei tudo. Então, esse erro, né, de ficar muito tempo sem comer, é um problema justamente porque quando você está inflamada, é como se fosse um intensificador. É um gatilho, ele intensifica o gatilho, porque você tem bactérias que estão literalmente comandando você. E eu não estou dizendo que o jejum, por exemplo, não é uma boa estratégia. É ótimo. Inclusive, tem muitos estudos falando sobre o jejum. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui que eu falo sobre o jejum. É uma estratégia que eu utilizo dentro do meu protocolo, mas não é a primeira coisa que eu faço com as minhas pacientes. Ele é a segunda etapa. Quando a gente elimina essas bactérias que mexem no comportamento, aí sim a gente utiliza a estratégia de jejum, que é até uma estratégia que eu personalizei. É uma estratégia diferente do que o tradicional, mas entenda, você fazer o jejum, então ficar horas e horas sem comer, não é muito interessante quando a gente fala de emagrecimento. E tem um outro ponto também que vale ressaltar, é que essas bactérias, elas também facilitam o teu ganho de peso. Por quê? Porque elas são especialistas em extrair mais energia dos alimentos que você come. Então, vou te dar um exemplo. Vamos pegar aqui, tá? Vamos supor que isso aqui é uma garrafa de suco, né? Suco da fruta. E aqui a gente tem 200 calorias, certo? Quando você tem esse intestino recheado de bactérias ruins, você toma esse suco aqui, elas conseguem extrair mais.
É como se você estivesse literalmente bebendo 2 garrafas de suco. Só a título de exemplo para você entender a dinâmica do que é extrair mais calorias. É como se você estivesse multiplicando. Então, mesmo em condições, né, que você fica lá horas e horas sem comer, acreditando que aquilo vai te ajudar, porque você vai estar comendo menos. Só que você olha para a balança e não vê o peso baixando, ou você olha para a barriga e não vê ela diminuindo, é justamente porque você está tendo um consumo menor, mas elas estão extraindo mais caloria. Então você está comendo literalmente mais. E obviamente, se você tem aqueles momentos compulsivos, que você come uma barra de chocolate porque você não conseguiu segurar, ou porque você comeu demais no almoço ou no jantar, aí que elas fazem a festa e aquela quantidade grande se torna uma quantidade exagerada. É onde você começa a aumentar literalmente o ganho de gordura corporal, que vai estar relacionado ao aumento de gordura no braço, nas pernas, na coxa, principalmente na barriga. Então, é importante você entender que jejum é bom, mas que no momento certo. E que não é bom você ficar horas e horas sem comer, porque isso vai ativar os gatilhos e vai fazer você aumentar a gordura da barriga principalmente. E por último, o terceiro erro é fazer mais exercício quando você começa a ver o teu peso aumentar ou a tua barriga crescer. Eu sei que é contra-intuitivo eu falar isso, né? É natural que quando você começa a ver o teu peso aumentar, a tua barriga crescer, o teu corpo mudar, você pense, cara, eu preciso mudar isso aqui. E aí, às vezes, a primeira coisa que você faz é, vou parar de comer, vou fechar a boca. Aí você corta um monte de coisa. E a segunda coisa que você pensa é, eu preciso entrar na academia, eu preciso correr, eu preciso me exercitar. E aí você, nesse pensamento, obviamente, quanto mais eu fizer, melhor. Quanto mais eu parar de comer e quanto mais exercício eu fizer, melhor vai ser. Isso é um erro fatal. É aqui que está o problema. Eu não estou dizendo que o exercício é ruim. Eu estou dizendo que o exercício feito de uma forma errada para esse cenário inflamatório, ele vai prejudicar mais ainda o teu corpo. E tem inclusive aqui, ó, tudo que eu estou trazendo para você, tá? Só para você saber, eu não estou tirando da minha cabeça. São coisas trago pela ciência. Esse livro ele fala muito sobre essa questão do exercício. Ele fala que o exercício intenso, tá? Então vou pegar um exemplo que eu vejo frequentemente mulheres dizendo, Lucas, eu estou fazendo musculação, eu estou fazendo dança, eu estou fazendo cardio. Cara, 3 exercícios. Tem mulheres que ficam 2 horas na academia fazendo exercício. E isso é um prejuízo. E esse livro fala que o exercício, ele aumenta a inflamação do intestino. Por que isso acontece, Lucas? Porque, veja, o estado do seu corpo hoje é um estado inflamado. Então, o exercício, ele é uma atividade que inflama também. Só que num cenário saudável, essa inflamação, ela atua de forma positiva, porque quando o sistema de defesa identifica que tem uma inflamação, uma alteração naquela atividade muscular, né? Porque se você está dançando, ou se você está fazendo musculação, ou se você está fazendo um cardio, você está estressando o músculo. Obviamente que isso cada exercício vai exigir mais, mas independente dele você vai ter um estresse, você vai ter um efeito naquela musculatura. Então o sistema imunológico identifica que existiu um estresse, ele libera substâncias anti-inflamatórias, que vão atuar regenerando aquele tecido, aquele músculo, e isso te gera efeitos extremamente positivos. Agora, quando você está inflamada, você tem mais uma coisa inflamando. E aí, se já existe um quadro inflamatório e você tem mais inflamação, cara, piora muito, porque o teu sistema ele já não está conseguindo lidar. E aí é onde você fica com mais dor, você fica mais cansada, você fica mais irritada, você fica com mais fome, tudo intensifica aquele cenário, aquele contexto que já estava ruim. E aí você olha para a balança e o resultado não vem. Você começa o teu dia mais cansada, você fica mais irritada, você fica se arrastando mais, o teu sono piora. E aí você fala, caramba, por que isso está acontecendo? É a minha idade, é a menopausa. E não é, é a inflamação. Então, eu quis trazer esse vídeo como uma forma de clarear a tua mente, mostrar para você que essas coisas, se você hoje está fazendo isso, pare. Pare porque enquanto você não desinflamar, essas coisas não vão resolver. E aí você pode estar pensando e perguntando, mas Lucas, então o que eu tenho que fazer? Não é que você não tem que comer saudável, não é que você tem que fazer isso, mas tudo isso precisa estar organizado dentro desse caminho que a desinflamação exige. Então eu vou deixar aqui para complementar esse vídeo o que é a desinflamação, como que você desinflama, tá? O que você tem que prestar atenção na tua alimentação.
E nesse vídeo eu também falo um pouco sobre atividade. Quais são as melhores atividades que você está fazendo, tá? Para acelerar essa desinflamação. Mas, se você quiser ter um acompanhamento personalizado, onde eu serei o teu nutricionista, serei o teu acompanhante, vamos dizer assim, dessa jornada e vou te ajudar a desinflamar o seu intestino de uma forma saudável e natural para você emagrecer, perder barriga e melhorar a tua qualidade de vida e tua saúde com o meu protocolo, onde a gente vai ter cada etapa para eliminar as bactérias, para regenerar o seu intestino e fortalecer as bactérias boas para você emagrecer de uma forma definitiva. Vou deixar o link aqui da descrição do meu WhatsApp para você entrar em contato e poder te explicar com mais detalhe como que esse protocolo pode te ajudar. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se fez sentido para você, clica no curtir para eu saber. Deixa um comentário aqui, bota assim, ó, eu quero desinflamar. Bota assim, que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo e de alguma forma te ajudou. E compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos, que com certeza vai ajudar ela também. Se você ainda não está inscrita, mulher, se inscreva, porque assim você me ajuda a crescer o canal e você também recebe conteúdos semanais, 3 conteúdos que eu publico aqui sobre saúde intestinal e emagrecimento específico para mulheres que estão no climatério ou na menopausa. Tá bom? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.